não tem como começar a primeira live do ano, né? Primeira terça-feira do ano, não tem como começar. Primeiro falando um pouquinho, né, do ano novo, dessa virada aí, de tudo que a gente tá vivendo. Então, assim, não adianta eu vir aqui, eu pensei assim, não adianta eu vir aqui só falar pra vocês de um assunto de viagens e tal, mas primeiramente eu queria falar justamente sobre algo que Deus colocou no meu coração, assim, né? Eu acho que eu sempre tento mostrar pra vocês aqui um pouco da minha vida, minha realidade, e também não tem como eu simplesmente falar e ignorar algo bem interessante que aconteceu, que tem a ver com viagem. Então, se aguarde, vocês vão entender o meu ponto, onde eu tô querendo chegar. Bom, aqui, como eu sempre falo pra vocês, como vocês sabem, as fronteiras continuam fechadas, a gente não pode ir pra qualquer lugar aqui na Austrália, né, como no Brasil a gente vê que as pessoas podem ir, tem um pouco mais de liberdade, apesar de muita gente achar não ser seguro, né? Aqui a gente acaba tendo algumas dificuldades, porque no início de dezembro apareceram alguns casos a mais. Desculpa quem tá sempre aqui ouvindo isso, mas assim, às vezes eu acho que é interessante dar um background da história, né? Contar um pouquinho a história do que tá acontecendo aqui na nossa vida pra vocês entenderem. E a gente já tava com a viagem toda organizada, que a gente ia pra Adelaide, que é um outro estado aqui, é como se a gente tivesse... A gente mora em São Paulo e a gente tava indo, tipo, pra Santa Catarina, vamos dizer assim, né? Pra um outro lugar, passar o final do ano com os nossos amigos e tal. Então, assim, essa era a nossa ideia. Tudo certo, hotel reservado, hotel não, uma casa que a gente ia ficar, os voos reservados, né? Que é a parte mais complicadinha, assim, mas lógico que eu nunca faço, até já fica a minha primeira dica pra vocês. Eu nunca reservo hotel ou nada, voo, nada que eu não possa cancelar, principalmente nessa época. Isso, gente, eu já fazia isso antes de pandemia, só pra vocês entenderem. Mas, comentar pra vocês que o que aconteceu foi que uma semana antes, uns 10 dias antes, né, na verdade acho que foi dia 18 de dezembro, começaram a aparecer casos aqui em Sydney e a gente teve que cancelar essa nossa viagem em cima da hora. Eu fiquei super triste, quem tá me acompanhando dia a dia sabe que eu fiquei arrasada, assim, tipo, primeiro porque eu queria muito, eu tava esperando muito por essa viagem, ia ser a nossa viagem do ano, a única, assim, de verdade, de sair de casa, de pegar avião e tal, e depois também porque a gente não tinha outro plano, não tinha um plano B, a gente pensou, falou assim, se a gente não fosse viajar, o que a gente ia fazer? E, assim... Passar o ano novo, lógico, a gente podia passar nós 4 aqui em casa e tal, mas assim, passar o ano novo sozinho, eu acho que não é uma coisa que ninguém quer, assim, tipo, sozinho, assim, mesmo que esteja gente, eu queria passar com outras pessoas. Só que todos os nossos amigos já tinham os planos deles, já tinham os planos pra viajar, já tinham os planos pra fazer outras coisas. E o mais engraçado é que, assim, eu quis ser um pouco ousada, vamos dizer assim, marcando essa viagem pra um outro estado. E várias pessoas me falaram, nossa, mas você vai, né, pegar avião nessa época? Porque tá bem, só pra vocês entenderem, o posicionamento das pessoas aqui é muito diferente do posicionamento que as pessoas têm no Brasil. Eu vejo que muita gente no Brasil ainda tá viajando como se fosse, vamos dizer assim, normal, né? Salvo as proporções, assim. Aqui não, aqui, assim, ninguém tá muito com coragem de ir pra outro estado, ninguém tá muito indo pra outros lugares. Então, acaba que, assim, eu tava fazendo uma coisa, assim, tipo, super uau, sabe? Que é o que eu gosto. Eu gosto, por eu trabalhar com viagens, por eu trabalhar com coisa assim, eu não pensei, não vou ficar aqui no nosso estado, não vou ficar por aqui. Eu quero realmente fazer algo muito diferente do que eu tô acostumado a fazer, que era ir pra esse lugar, essa outra cidade que eu nunca tinha ido. Então, tipo, tava super na expectativa, porque desde fevereiro que eu não pegava um voo, sabe? Então, quem gosta de avião, quem gosta de viajar, quem sempre trabalhou viajando, que foi o meu caso, sabe que realmente, assim, eu queria fazer alguma coisa muito especial, muito diferente. Enfim, gente, uns dias antes a gente teve que cancelar, eu esperei, inclusive, até o último minuto, assim, tipo... 3 dias antes da viagem foi quando eu cancelei os voos. E até uma coisa interessante que eu não sei como é que tá aí em todas as companhias aéreas, mas pra mim, no meu caso aqui, eu cancelei e era uma viagem com pontos. Inclusive, pontos é um assunto que eu gosto de falar bastante, né? Eu cuido bastante dos meus pontos de milhas aéreas, enfim. E eu guardei esses pontos. E aí, quando eu comprei essa passagem, falava que eu podia cancelar até 31 de janeiro. Então, tipo assim, eu comprei com essa segurança. E só pra vocês saberem, assim, tipo, 2 dias depois, eu cancelei isso online, 2 dias depois já tava na minha conta de novos pontos. Então, foi super fácil. Não me deu trabalho nenhum de cancelar, de confirmar, de ter que ligar na companhia aérea e tal. Então, isso é uma coisa que eu queria falar pra vocês. Que eu só confirmo uma coisa que realmente, assim, eu posso cancelar e que também me dê a facilidade de cancelar isso muito fácil. Ai, saudade também, que legal. Mandem o carinho de vocês aí, manda os coraçõezinhos, que daí a live chega pra mais gente, tá? Quem tá chegando agora, eu tô contando
contando um pouquinho da nossa história, eu comecei falando sobre o que aconteceu no nosso Réveillon, né? Porque a gente teve que mudar os nossos planos de última hora e como que eu tomei a decisão pra onde que a gente ia, o que a gente ia fazer, tá bom? Então, só pra vocês saberem do que eu tô contando. E aí eu tô contando que eu tive que cancelar, não me deu muito trabalho cancelar a nossa viagem, porque é isso que eu falo pra vocês, eu vejo muita gente, tipo, frustrada, fala, eu tive que cancelar tudo, me deu um maior trabalhão, por quê? Depende muito de como que você faz, então você precisa ter, é aí que eu falo também, muitas vezes eu falo, olha, como é legal você usar às vezes uma agência de viagens. Eu tenho uma assim, eu trabalhei muito com voo, com aéreo o tempo todo, mas é muito importante também que a gente reconheça o trabalho das agências, né, ou de quem tá trabalhando com isso também, porque assim, não é do dia, não foi, o que eu tô querendo dizer assim, não foi do dia pra noite que eu aprendi a fazer essas coisas, foram muitos anos trabalhando com viagens, por isso que eu entendo um pouquinho disso, viajando um pouquinho e a trabalho também, enfim. Mas aí o meu ponto que eu quero falar pra vocês a gente chegou no dia 30 de dezembro, a gente não tinha planos nenhum, todos os nossos amigos já tinham planos, e aqui na Austrália é bem restrito, tipo, a gente não podia receber mais de 10 pessoas em casa até esse dia, até o dia 30, não podia receber mais de 10 pessoas em casa. E aí, o que aconteceu? A gente ficou meio, tipo, sozinho, o que a gente vai fazer agora, né? E eu comecei a olhar opções, comecei a correr, comecei a falar assim, nossa, vamos olhar se tem alguma casa ou algum hotel. E aqui, pra quem não conhece muito bem a parte da Austrália, não é igual no Brasil que, assim, qualquer cidade pequena, você tem um baita de um hotel com resort, tipo assim, com estrutura. A Austrália, ela não tem muitos resorts, assim, sabe? Tipo, você tem bons hotéis, mas os hotéis, por exemplo, igual no Brasil, você vai pro Nordeste, você tem, tipo assim, sei lá, 20 opções. Me corrijam, eu tô vendo aí, tem muito especialista de viagens aí, vão falando, vão comentando aí vocês também, porque eu sei que vocês entendem de viagens. Olha a honra, né? Um monte de amiga minha que eu sei que entende de viagem vão falando. Mas, assim, no Brasil, a impressão que eu tenho é que, tipo assim, você vai pro Nordeste, tem, tipo, 20 opções de hotel com resort, com recreação pra criança, com praia, com um monte de coisa. Aqui na Austrália, a coisa é um pouco diferente. Então, assim, a gente tem bons hotéis em Sydney, e aí você vai ter bons hotéis, tipo assim, 9 horas de viagem, se você pegar o carro e subir pra outro estado, e a gente nem podia ir pra esse outro estado. Então, tipo, eu olhando em todos os hotéis que a gente tinha ao redor da gente, tipo, 2, 3 horas de carro, não tinha nenhum hotel bom disponível, porque, lógico, tava tudo já bucado, tudo reservado já, né, o inglesando o português, bucado. E aí a gente falou, meu Deus, o que a gente vai fazer, né? Eu, né, porque o Chris, meu marido, ele fica lá, vamos ficar em casa, de boa. Eu falei, não, eu não consigo ficar em casa, não tem jeito de ficar em casa, vamos ter que fazer alguma coisa. E aí, assim, comecei a olhar opções de casa, comecei a olhar opções que a gente tinha até o norte de New South Wales, que é o nosso estado, até a gente poderia ir, que a gente poderia dirigir por volta de 9 horas, mas imagina, dirigir, né, com as crianças, e assim, não é um lugar que a gente tem muita praia pra você ver no caminho, mas não tem, tipo assim, uma parada aqui com muita coisa pra se fazer nesse caminho que a gente teria que percorrer. E aí eu comecei a pensar, falei assim, cara, tem muito aqui em Sydney, no Réveillon, no Ano Novo, todo mundo sabe, né, que não precisa morar aqui pra saber que os fogos aqui, a noite do dia 31, New Year's Eve aqui de Sydney, é super famoso, vem gente do mundo inteiro pra assistir os fogos em Sydney, que é um dos primeiros que acontece, e aí todo mundo vem pra cá, fica perto da Opera House e tal. Só que esse ano isso meio que não aconteceu, por quê? Porque as fronteiras não estão abertas, então, tipo, os turistas não vieram, né? E muita gente dos outros estados também, que iriam passar o ano novo aqui, eles não vieram. E aí eu comecei a pensar, falei, opa, eu não tô assim, tipo, querendo ver os fogos, a gente já viu 2 vezes, é lindo, mas assim, não é uma coisa que a gente faz com criança pequena, tipo, ir lá ver os fogos. Você só poderia ver se você tivesse ou num hotel em frente, ou comprasse um restaurante que custava, assim, tipo, $500 o jantar por pessoa, né? E eu falei, não, o que a gente pode fazer além disso? Aí eu pensei, falei, por que não fazer uma staycation, né? E é por isso que vem o título dessa live de hoje, né? Por que não fazer uma staycation? Me fala, inclusive, aí se você já fez uma staycation, se você já sabe o que é. Se você não sabe o que é, você vai entender no final. Na verdade, já vou entrar no assunto, vocês já vão entender o que é isso. Uma staycation é quando você pega um hotel da sua cidade, né, de onde você mora, e você faz né, ao invés de você fazer uma vacation, né, que é as férias mesmo, em outro lugar, você fica no hotel da sua cidade. Então tem várias vantagens, e é isso que eu quero trazer pra vocês, de você utilizar, principalmente nessa época de pandemia, que a gente não pode, né, não tem permissão, no nosso caso aqui a gente não tem permissão de ir pra outras cidades, mas também no caso das pessoas aí no Brasil que
podem sair, mas que de repente não acham seguro fazer isso agora, que eu particularmente também acho. Então, assim, tem algumas vantagens que eu acho de fazer uma staycation, que foi o que a gente decidiu fazer. Então, eu comecei a olhar as opções de hotéis, não tinha nenhuma opção, assim, as opções de hotéis de frente para Opera House ou ali pra Harbor Bridge, que é onde faço os fogos, obviamente já estavam todos lotados, ou todas, tipo assim, muito caro. Só que se você comparar, quando eu falo pra vocês, eu já trabalhei na hotelaria aqui em Sydney, quando eu falo pra vocês uma coisa de muito caro, um ano atrás, quando a gente tinha, né, toda a demanda de turismo estava normal, não era a demanda que a gente estava tendo agora, assim, os valores eram absurdos, assim, era impossível você ficar num hotel na City, né, na cidade aqui de Sydney, quando a gente tava falando de vida normal. Então, assim, tipo, não tinha como mesmo você pegar e, assim, pra vocês terem uma ideia, eu já trabalho mais de 5 anos aqui na hotelaria em Sydney, e assim, só pra vocês terem uma ideia de valores, né, que eu acho que muita gente me perguntou também, ficou curiosa em questão de quanto que a gente gastou pra fazer isso, e eu vou contar pra vocês. Então, assim, quando eu trabalhava em hotel, a diária média, tá, pra vocês terem uma ideia, assim, de um hotel 3, 4 estrelas normal aqui em Sydney, e eu falando, assim, de minha experiência de turismo de 20 anos trabalhando com isso em cidades como São Paulo, como Foz, né, como o Brasil todo ali, eu nunca vi uma cidade com uma demanda tão grande como Sydney. Então, assim, uma diária de um hotel 3, 4 estrelas aqui num sábado é, tipo, $300, assim, geralmente, a diária média, tá? Então, tipo, sempre é uma diária, se você pensar, é um pouco cara, porque não tem assim, tipo, o hotel melhor, o melhor. E sempre os hotéis estavam sempre cheios. Então você imagina quanto seria uma diária no ano novo. Tipo, vou jogar pra vocês assim, tipo, no mínimo o dobro disso, $600. Num hotel bem simples, assim, um hotel de 3, 4 estrelas, assim, que nem sempre você teria uma vista lá pra ver os fogos, enfim. Mas só pra você estar ali no ambiente daquilo ali, porque daí você poderia sair do seu hotel e ir andando e ver os fogos. Mas esse ano a gente não poderia fazer isso, porque tava tudo fechado, né? Mas enfim, comecei a olhar e falei assim, vamos olhar, vai que, né, tem alguma opção. E conseguimos uma opção muito legal, que não era bem na cidade, mas era numa praia, assim, tipo, 5 minutos do centro, mas que eu não tinha expectativa, e aí vocês vão entender do que eu tô falando. Eu não tinha expectativa nenhuma, porque eu já trabalhei nesse hotel, e eu sabia que não poderia, muitas vezes, tipo, as pessoas ligavam e falavam, eu quero um quarto com vista, eu quero um quarto com vista pra Opera House, ou vista pros fogos de Sydney. Não tem, gente. Não tem quarto que dê pra ver. E aí eles têm um rooftop, que é tipo um terraço, até quem não viu, eu postei bastante foto de lá. Tô fazendo bastante reels, tô super empolgada. Depois vocês olham os meus reels que eu tô fazendo, que é aqueles videozinhos, né? Que agora dá pra colocar aqui, mas... Enfim, não dá pra você ver a ponte, não dá pra ver nada. E aí eu fui assim, beleza, se a gente for, a gente vai, só pra não ficar sozinha em casa, né? E acabou que tinha uns outros amigos também que estavam na mesma situação, eles iam inclusive pra mesma cidade que a gente não combinou a viagem junto e deu super certo. Olha que engraçado isso, né? Quando as coisas, elas são pra ser. E aí esses amigos pegaram e também falaram, não, se vocês forem a gente vai. E naquele dia, no dia 30, no dia que a gente resolveu falar, ok, vamos, eles mudaram, o governo aqui mudou a lei, em vez de você poder ter 10 pessoas em casa, só podia ter 5. Então no final a gente deu super bem, porque em casa só podia 5, mas, por exemplo, num hotel, num restaurante, você podia ter, acho que, mais pessoas, nem sei quantas pessoas. E aí no final a gente conseguiu não estar sozinho, vamos dizer. Tudo bem que lá no hotel a gente tava tão gostoso que mesmo sozinho eu acho que seria legal. Mas enfim, o que eu queria falar pra vocês, assim, que a gente não tava criando muita expectativa. Vamos só pra sair de casa, sabe? Só pra não fazer comida em casa. Aí a gente, pelo menos lá, a gente janta no restaurante, a gente aproveita um pouquinho lá do hotel, da área. Tá fazendo sentido, gente, que eu tô falando pra vocês? Deixa eu dar um oizinho aqui pra vocês, pra todo mundo que tá entrando agora. Olha lá. E vão me falando, tá? E se vocês tiverem alguma pergunta, que eu tô aqui contando a minha história pra vocês, né? Mas se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, vocês vão me falando, tá? E a gente decidiu, e aí chegou lá no dia, eu conhecia os apartamentos e eu falei assim, olha, eu queria uma... E olha como é importante às vezes a gente entender a estrutura do hotel. Não tô falando que vocês têm que virar especialista nisso, mas às vezes perguntar pra alguém que já foi, perguntar pra alguém que já conhece. E a gente pegou e falou assim, não, acho que não vai dar pra ver o fogos, mas pelo menos a gente vai ficar lá, vai curtir um pouquinho a noite, enfim. Aí, gente, quando chegou lá, eu falei, olha, você tem algum quarto que dê bem vista? E eu sabendo que não dava pra ver fogos nenhum, vocês já vão entender o que eu tô querendo dizer. E aí cheguei lá, conseguimos um quarto que tinha uma vista bem legal, até postei bastante coisa com a vista, depois vocês dão uma olhadinha, mas não era nada assim, tipo uma super vista que dava pra ver tudo, né?
Gente, quando deu meia-noite, a gente tava lá na sacada, inclusive a gente tava lá agradecendo a Deus, pensando, falando, nossa, que gostoso que a gente tava aqui. A gente colocou as crianças pra dormir, e aí tinha essa sacadinha. Olha o que eu falo pra vocês, sempre quem tá aqui, eu sempre dando dicas, eu falo, mesmo que vocês peguem um quarto de hotel pra ficar com as crianças junto, que foi o que aconteceu com a gente, né? Tipo assim, a gente não pega 2 quartos, a gente fica todo mundo junto. Mas tenta pegar um quarto que tem uma sacadinha, uma salinha que você possa ficar lá enquanto as crianças dormem, você possa aproveitar um pouquinho. E foi o que a gente fez, e os nossos amigos também foram, levaram as crianças, que eles também tinham crianças, colocaram as crianças tudo pra dormir no quarto, e aí a gente foi pra sacada. Gente, a gente começou, a gente tava lá agradecendo a Deus, orando mesmo, falando, Deus, obrigado por esse ano de 2020, mesmo com as dificuldades e tal. Gente, de repente, no meio da oração, a gente olha pro lado, começa aqueles fogos maravilhosos, assim, eu falei assim, sabe, totalmente fora da expectativa mesmo, sabe quando você fala assim, cara, eu não tava esperando isso at all, como a gente fala aqui, tipo assim, a gente não tinha imaginado que a gente ia poder ver, não foi assim, tipo, ai, perfeito, ver tudo, mas assim, só de a gente poder ver um pouquinho dos fogos, sem expectativa nenhuma, sem você não tá esperando nada, sabe quando você fala assim, tipo, imagina, eu achei até que meia-noite eu já ia estar dormindo, porque com 2 filhos pequenos é isso que a gente espera, né, mas eu pensei assim, eu tô aqui contando pra vocês, falando de viagem, mas eu quero contar também algo que foi muito especial, que marcou muito o início desse ano pra mim, porque eu sempre falo pra vocês assim, não criar expectativa em viagens, não criar expectativa em pessoas, não é? Tem até uma amiga minha que sempre fala isso, eu adoro essa frase, depois que eu entendi isso, fala, crie galinhas, mas não crie expectativa. Toda vez que eu vou pra uma viagem, eu penso, não vou criar expectativa, porque daí ou alguém fica doente, ou uma coisa dá errada, tipo, o hotel dá errado, alguma coisa, né, não era do jeito que a gente esperava. Eu cansei, gente, de reservar o hotel com vista pro mar, chega lá, é uma frestinha, assim. Então, tipo, eu comecei, nesses anos todos, trabalhar a minha expectativa e falar assim, ok, vai ser legal, mas pode ser que não seja. E é isso, às vezes, é o segredo, que muita gente fala, eu não vou mais viajar porque deu tudo errado, com filhos, principalmente, né, não tinha nada pra fazer, ou então, tipo, alguém ficou doente. Sempre tem uma coisa, não tem? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? E essa vez a gente foi, tipo, super sem expectativa nenhuma. Falou assim, beleza, é só pra gente não ficar em casa. Eu já tava, tipo, arrasada que não ia viajar. Gente, a gente chegou lá, quando veio aqueles fogos, foi um negócio tão grande. Até tem um vídeo meu que eu começo a falar assim, o Cris fala pra mim, calma, tipo assim, porque eu tava assim, eu tava tão, tipo, assustada com aquilo. Eu falei assim, como Deus faz as coisas do jeito que a gente não entende, não é? É uma, assim, above expectation mesmo. E aí o que eu queria falar pra vocês, que muitas vezes a gente é tipo aquela assim, a gente coloca na expectativa, nos planos que a gente faz, a gente coloca nossas expectativas, tipo, na reserva de hotel que a gente faz, ou na viagem que a gente faz. E muitas vezes essas expectativas, geralmente, elas não podem ser supridas, porque acaba acontecendo um monte de coisa, né? Falando de vida de verdade, falando de viagem, falando de tudo que a gente faz, e acaba acontecendo um monte de coisa que a gente não sabe o que é e acaba fugindo do nosso controle. Mas o que eu quero dizer pra vocês hoje, foi muito engraçado, porque hoje eu tava vindo pra... Até tinha uma outra pessoa que ia participar aqui da live hoje também, e não acabou não dando certo, mas eu falei, eu preciso compartilhar isso com vocês, porque não tem como eu falar da minha vida, não tem como eu falar das minhas férias, das minhas conquistas, sem falar realmente daquilo tudo que Deus faz por mim. E eu fico pensando assim, cara, a única pessoa que não pode nos desapontar, que você não precisa guardar suas expectativas ou pensar, não posso ter expectativa, é Deus. Com Deus a gente pode, Ele sempre pode suprir todas as nossas expectativas, né? Não importa se a gente tá falando de viagem, de você escolher um quarto de hotel, de qualquer coisa da sua vida que você for fazer, e eu não podia começar o ano sem falar isso pra vocês, que realmente, assim, as nossas viagens, elas podem ser frustradas, nossos planos, né, pessoais, planos que a gente tem, ou as pessoas, elas podem nos frustrar, mas Deus com certeza nos surpreende. E eu acho tão legal porque, assim, Ele conhece justamente aquelas coisas que nos agradam. Então, tipo, pra mim, aquilo foi muito importante, porque eu amo, assim, estar num lugar gostoso, ver uma coisa legal, vivenciar uma experiência diferente. E pra mim, gente, pra falar bem a verdade pra vocês, meus amigos de Adelaide que não escutem, mas, assim, eu achei que no final das contas, essa decisão que a gente teve, ou essa viagem que a gente organizou, foi melhor do que o que a gente teria feito. Apesar de eu amar andar né, ir voar, pegar o avião, sabe aquele estresse todo de viagem? Eu amo isso. A pessoa nasceu pra viajar mesmo, né? Mas assim, apesar de tudo isso, eu tenho certeza que o que a gente decidiu fazer foi ficar aqui, primeiro, foi mais seguro, né? Porque a gente acabou escolhendo um lugar que evitou a gente ter outros contatos com vírus, enfim, ou levar outras pessoas, né? Perigo para outras pessoas. Então, assim, eu tenho certeza que Deus, Ele é um Deus tão cuidadoso que Ele ainda consegue surpreender a gente nas melhores coisas. Então, esse é o ponto primeiro que eu queria falar pra vocês. E o segundo é falar pra vocês como que a gente decidiu, ou por que eu acho tão legal fazer uma staycation, incentivar você a fazer uma staycation também, que é uma férias na sua cidade. Inclusive, eu quero abrir uma coisa aqui pra vocês. Se tiver alguém que
tá numa cidade aí e falar, ah, não, porque já aconteceu, né? De algumas amigas minhas falarem assim, não, mas aqui na minha cidade não tem nada pra fazer, não tem lugar pra... Eu desafio você a mandar o nome da sua cidade e eu vou procurar uma coisa bem legal pra você fazer aí, eu vou fazer um roteiro pra você, inclusive de hotel. Se não for na sua cidade, vai ser uma coisa próxima, porque eu sei que tem muito lugar legal, o interior de São Paulo tem tanto lugar legal. Foz do Iguaçu, minha cidade, então não preciso nem falar, eu sei que eu tenho muito seguidor de lá. Perto de Curitiba, Paraná, tem muita coisa legal. Rio de Janeiro, eu sei que tem muita coisa bacana pra fazer, então se você tiver aí, você me desafie. Eu adoro, gente, às vezes quando eu tô organizando viagem pros meus amigos, eu me sinto como se eu estivesse viajando também. Então manda pra mim, não precisa ser, se você não quiser mandar agora aqui, né, pode mandar agora, mas se você não quiser mandar agora, manda pra mim também depois uma mensagem e fala, olha, eu moro nessa cidade, o que você acha que daria pra eu fazer, que eu vou achar uma coisa muito legal pra você fazer aí no Brasil e com segurança, porque eu acho que isso é o momento que a gente tá vivendo principalmente. E uma das coisas que realmente viajar de carro, acho que é uma opção muito legal, uma opção mais barata também, então às vezes eu tenho certeza que assim como eu não tinha, né, expectativa nenhuma de fazer uma coisa legal aqui, eu tenho certeza que vai ter uma coisa legal pra fazer na sua cidade. E como eu tava falando antes, né, quando que eu pensei na minha cabeça de passar o dia 31 aqui, a virada do ano novo, num hotel chique em Sydney, num hotel maravilhoso, né, que a gente passou, que geralmente seria, tipo, caríssimo, sabe? É uma coisa que a gente realmente não poderia pagar, sabe? Se fosse um dia normal, se não fosse a pandemia, com certeza a gente não poderia pagar essa diária desse hotel, e a gente conseguiu, a gente pagou praticamente, assim, 1/3 da diária ali, conseguimos aproveitar bastante, e porque a gente não teve outros gastos, por exemplo, a gente não teve gasto de transporte, né? A gente não teve gasto de ter que sair de casa, a gente conseguiu aproveitar muito, a gente conseguiu chegar cedo no hotel, ficar até tarde, então a gente já aproveitou o máximo daquela diária que a gente tinha, né? E deu pra curtir bastante com os meninos. E a gente acabou gastando, assim, apesar de a gente gastou muito na noite, a gente não gastou com outras coisas. Então essa é a grande vantagem. Uma outra grande vantagem de você fazer uma staycation é que não é bem uma vantagem pra nós, mas eu acho que é uma coisa muito legal de fazer, porque você tá ajudando o seu turismo local, né? Você tá realmente, assim, abençoando aquela área, aquela sua cidade, principalmente pra quem mora em cidade turística. Vocês imaginam o quanto esses hotéis, não só os hotéis, mas assim, o turismo local sofreu com tudo isso. Então é uma coisa que eu sempre falo aqui pra vocês, pra ajudar a, né, aquela oportunidade que você tem de abençoar mesmo o turismo local, então por que não ficar? Uma dica que eu vou dar pra vocês também, que geralmente a diária, todo mundo quer, tipo, ah, tá bom, vou fazer uma staycation na minha cidade, mas eu vou ficar num sábado. Gente, sábado geralmente é o dia mais caro que tem pra ficar em hotel, tá? Isso em cidade grande, cidade pequena, por quê? Todo mundo quer ficar no sábado, não é? Então, tipo assim, as diárias, elas funcionam justamente como uma diária... dinâmicas, tarifas elas são dinâmicas, então elas mudam dia por dia. Por isso, quando eu vou olhar uma reserva, eu olho geralmente assim, eu olho, por exemplo, quanto tá na sexta-feira, quanto tá no sábado e quanto tá no domingo. Geralmente o domingo é o dia mais barato, porque todo mundo tem que trabalhar na segunda-feira. Mas então, por que talvez, ó, a Sarinha entrou aqui, eles sempre fazem, né, a casa sempre faz lá, eles sempre fazem staycation lá sigam eles, que eles sempre fazem lá em Foz também. Então, assim, a dica que eu dou pra vocês, tenta olhar ou durante a semana, tá? Ou tenta olhar, assim, tipo, dias aleatórios. Tipo, uma terça, tem cidade, por exemplo, cidade corporativa, tipo São Paulo. Terças e quartas-feiras vão ser os dias mais caros de você olhar. Então, às vezes, quando você olha, por exemplo, eu olho muito no Booking.com ou no próprio site do hotel mesmo, né? Então, se você for fazer uma pesquisa para entender qual que é o dia que tá mais barato e tal, você pega e faz uma média. Porque é o que a diária faz. Se eu pegasse, por exemplo, vamos supor que a diária do Réveillon tava $500. E aí a diária dos outros dias tava, tipo, $200. Você colocar 3 dias lá, ele vai te dar a média desses 500 mais 200 mais 200, seria 900, né? Me ajudem com a matemática. Eles vão pegar, vamos colocar assim, fazer uma conta mais fácil aqui pra mim. 250 mais 250 numa diária, mais 500, daria $1.000 a diária. O pacote de 3 noites, né? Esse pacote, quando você olha, por exemplo, no Booking ou no site, ele vai te dar a média, no Booking do IHG, que foi o hotel, IHG, que foi em português fala, que foi a rede de hotéis que eu fiquei. Então, assim, a diária média, ele vai te falar, é 333. Só que, na verdade, aquela noite do Réveillon que tava ficando $500. É só um exemplo que eu tô dando pra vocês, pra, de repente, sempre olhar, até em companhia aérea a gente faz isso também. Sempre olhar que às vezes tem um dia lá que tá ficando um pouco mais caro. Então tenta olhar, tipo assim, um dia anterior, um dia depois. Tenta fazer, tipo assim, eu vou numa sexta-feira, o que a gente faz muito aqui. Sair do trabalho um pouquinho mais cedo na sexta-feira. Ou ao invés de pegar o sábado, pega domingo, a terça. Pegar esses dias aleatórios que ninguém quer, que você consegue pegar uns lugares, umas coisas bem bacanas, né, pra curtir. Isso é legal também pra quem tá fazendo uma comemoração. Tipo, ontem foi nosso aniversário de casamento. A gente geralmente comemora tudo junto. Até foi uma comemoração já junto lá que a gente fez, né, porque é muito perto do Ano Novo.
então a gente acaba não fazendo, tipo, duas coisas, a gente faz tudo junto. E aí, se eu quisesse, por exemplo, olhar uma data específica pra gente comemorar nosso aniversário de casamento, eu não iria simplesmente olhar só, tipo, o sábado. Então, fiquem espertos nisso aí. Às vezes, olhar uma sexta-feira, um domingo, dá pra aproveitar também. Uma outra dica que eu já falei pra vocês aqui, por exemplo, você fala, mas no domingo eu não vou aproveitar porque eu tenho que trabalhar no outro dia. Os hotéis, geralmente, vocês já viram que as diárias hoje, elas não são mais 24 horas a diária, né? Ela começa, tipo, 3 da tarde e acaba, tipo assim, 10 da manhã. E aí você fala, poxa, eu não vou ter que aproveitar nada. O que eu sempre faço é ligar no hotel no dia. Não adianta você ligar, tipo, um mês antes, que eles não vão saber te falar isso. Liga no hotel, tipo, ou na noite anterior, tá? Ou você pode até ligar antes e avisar que você quer uma coisa chamada early check-in, que é chegar mais cedo no hotel. Você liga e eles já colocam uma anotação na sua reserva, tá? Mas aí o que eles fazem? Eles pegam, no dia, se você ligar, ela fala, olha, até foi engraçado porque no dia eu liguei e falei, olha, nosso quarto já tá liberado. Ou às vezes, se o quarto não tá liberado, eles vão te liberar pra usar o hotel, né? Liguei 8 da manhã, eles falaram, sim, já tá liberado. Eu levei um susto, gente. Falei, meu Deus do céu, deixa eu sair correndo. Eu não tava esperando. Eu achei que eles iam falar, tipo, 1h da tarde. E aí a gente conseguiu aproveitar bem. Se vocês olharem nossas fotos, depois vão lá. Todas as fotos que eu postei e tal, a gente ficou só um dia no hotel. E parece que a gente ficou muito mais, porque a gente chegou lá, tipo, de manhã no dia, aproveitamos o dia inteiro, fomos à tarde pro quarto, aí saímos, fomos pra noite do Réveillon. No outro dia, eu ainda pedi o late check-out, aproveitei o máximo da reserva e a gente ficou lá até 1h da tarde. Então imagina assim, tipo, foi super estendido a nossa estada, né? Em vez de eu pagar, tipo, 2 noites, eu paguei 1 noite, mas eu fiquei praticamente 2 dias lá, que foram, tipo, o dia anterior e o próximo dia a gente ficou aproveitando o máximo lá. Então, essa é a grande vantagem. Fez sentido pra vocês essa dica? Eu vou dar uma lidinha no que vocês estão escrevendo aqui, tá? Opções de day use com café da manhã, alguns com quarto disponível. Isso é muito legal, porque o que você quer às vezes, né? Não é que só ir lá pra dormir. Você quer realmente, assim, curtir a piscina, né? Principalmente pra quem tá com uma cidade quente de Foz, que é assim também, você quer curtir a piscina, você quer tomar um café da manhã diferente. Day use é muito legal e todas as cidades do mundo fazem. Então, tipo, se você tá aqui em Sydney também, quer tomar um café da manhã diferente ou um almoço diferente pra uma ocasião especial, por que não escolher um day use? Tem uns até que incluem pacote, assim, tipo, de massagem, algumas coisas assim. Então, isso é bem, bem legal mesmo, gente. Muito legal. Boa ideia, Sarinha. Vou colocar aqui, né? Deixa eu ver quem mais que colocou alguma coisa. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, vão me mandando. Deixa eu ver aqui na minha anotação também, se eu tinha mais alguma coisa pra falar pra vocês sobre isso. Olha que legal. Antes eu tava fazendo live toda... Gente, essa live é toda segunda. 9 da manhã pro Brasil, 9 da noite pro Brasil, 11 da manhã aqui em Sydney. E no começo eu lembro que eu sempre fazia essa live e dava, tipo, 10 minutos. Agora eu já tô aqui, ó, quase meia hora. Meu alvo vai ficar pelo menos 40 minutos. Vamos ver se vocês me aguentam. Outra semana passada deu quase 1 hora. Foi bem legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar pra vocês sobre isso. Acho que eu já consegui. Então, assim, outra coisa legal pra quem tá numa cidade turística é aproveitar realmente, assim, os passeios também, né? Porque, apesar de ter muito turismo, por exemplo, no Brasil, eu sei que tá indo muito turista e tal, né? Tipo, eu tenho contato com muita gente de Foz, eu sei que muita gente tá indo pras cataratas, mas eu tenho certeza que não é a mesma coisa como era antes, porque se você pensar, né, tipo, todo o turismo internacional tá parado. Então, aqui a gente tá aproveitando pra fazer, tipo, a gente foi no museu essa semana, a gente quer ir na Opera House, fazer essas coisas, assim, que aproveitar pra tirar, sabe aquela foto que você sempre quis tirar, mas sempre tava cheio de gente? Esse é o momento que a gente tem pra fazer isso. E assim, gente, é isso que eu queria dizer pra vocês, né? Deixar essa dica pra vocês de fazer uma staycation, que é uma coisa super legal. Isso já existia antes de pandemia, eu já tinha feito uma aqui em Sydney mesmo, sempre faço, eu fiquei em vários hotéis por aqui. Eu lembro que em Foz eu fazia isso muito mesmo, tipo, sei lá, 10 anos atrás, eu sempre gostei. Eu sou uma apaixonada por hotelaria, trabalho com isso há tanto tempo, né? E eu sempre gostei de conhecer outros hotéis, eu sempre gostei de ir pra vários lugares, assim, tipo, até tinha vezes que eu ia, por exemplo, pra férias no Nordeste. Eu queria ir passando pra vários hotéis pra conhecer, porque esse é meu trabalho. Eu gosto muito de conhecer. É igual quem gosta de tecnologia e gosta de, sei lá, ir na loja da Apple, ficar fuçando as coisas lá. Pra mim é hotel. Eu amo olhar sobre isso, eu amo entender sobre isso. É uma coisa que eu sempre faço. Então, pra mim, eu me sinto realizada mesmo. Então, é a hora de você, de repente, aproveitar essa opção, né? Eu acho que é uma opção mais segura mesmo, sabe? E, ó, esse é o momento mesmo. Eu sou dessa. É isso mesmo. Eles vivem passeando por lá, né? Tá, perdi o valor que você pagou no final das contas. Gente, eu tenho, vou falar aqui o valor que eu paguei, tá? Mas eu tenho um link especial, como eu era funcionária, eu tenho um desconto meio que perpétuo lá, vamos dizer assim, eu tenho uns contatos, vamos dizer. Eu paguei $315 a noite e olha, eu já trabalhei
nesse hotel e eu vou falar pra vocês, eu já fiz diária lá, não tô brincando, tá? Vocês acreditam no que eu vou falar. Não nesse quarto que eu fiquei, mas eu já fiz diária no hotel lá por $5.000. Era um quarto maior, né? Lógico, pra dar um quarto, é a suíte presidencial, a Royal Suite que a gente chama. Mas assim, uma diária normal nesse quarto que a gente ficou, ficaria em torno de $1.000, certeza, no ano novo. E a gente pagou, tipo, um terço disso, foi $300. Então, tipo assim, valeu muito a pena, né? É um valor especial porque eu tenho esse desconto, mas no geral, acho que eu até olhei no dia, tava, tipo assim, $400, que seria uma coisa pagável, vamos dizer, né? E, assim, questão de jantar, né? Não tinha um jantar especial do Réveillon, porque o hotel tava... Isso que é legal também, que eu tô até vendo... como não era o hotel mais badalado, em sentido, tipo, é um dos melhores hotéis de Sydney, mas ele não tá na frente da Opera House, não tá na frente dos fogos. Então, tipo, realmente, assim, não tava lotado, que eu senti que a gente conseguiu manter, tipo assim, o nosso... social distance, que a gente fala aqui, a gente conseguiu ficar distante das pessoas, não ficou uma coisa, tipo, a piscina não tava muito cheia, tal, até porque não é uma piscina muito grande. Inclusive, eu vou abrir uma ênfase aqui pra falar, porque se você olhar e falar assim, nossa, mas aquele hotel, né, um hotel de luxo, um hotel 5 estrelas, sabe? Tipo, não tinha parquinho, não tinha atividade nenhuma pra criança, mas a gente se divertiu muito. Lógico, se ficasse 3 dias lá, talvez as crianças iam cansar, mas eu acho que pra uma diária foi bem legal, deu pra aproveitar bastante, assim, teve piscina, a gente brincou, os meninos correram por lá, tava até chovendinho, assim, tava um tempo meio ruim, não tava aquele tempo maravilhoso pra gente ir caminhar na praia, que tem uma praia bem pertinho, tipo 2 quadras do hotel, não é bem... Você consegue ver a praia, mas você tem que descer, e aí descer a quadra, assim, pra chegar exatamente na praia, não é tipo pé na areia. Mas, enfim, serviu pro nosso propósito daquele momento, sabe? Com certeza, dos hotéis de Sydney que eu conheço, se você olhar, tipo, detalhes de banheiro e tal, é um dos hotéis mais requintados daqui, tipo assim, apesar de ter hotéis com mais nome, tipo o Shangri-La, que é um hotel muito famoso aqui, esse hotel é um dos hotéis mais, tipo, top de detalhes, porque ele foi reformado tem, tipo, uns 4 anos, então ele tá numa área muito nobre, meio que, tipo assim, é como se a gente estivesse ali, tipo, na Oscar Freire, pra quem do Brasil sabe um pouquinho dali. Deixa eu ver quem mais, se alguém mais falou alguma coisa, estamos na vibe de cachoeira, legal. Então, $400 é um valor bem justo, mas é um valor, assim, que você não encontraria em época fora de pandemia, sabe? Porque, com certeza, pra falar bem a verdade, eu acho que você não encontraria nem disponibilidade. E uma coisa importante também, assim, que eles geralmente não venderiam mínimo de uma noite. Você teria que reservar 3 noites pra ficar nesse hotel. Não daria pra você pegar só... E isso falando da minha experiência de venda aqui também. Tipo, teria que pegar no mínimo, tipo, 2, 3 noites, porque eles querem vender o máximo que eles podem. Uma coisa que eu queria falar também interessante sobre a staycation, né? Porque eu me senti viajando, gente. Eu tive que arrumar mala, eu arrumei as comidinhas dos meninos, eu arrumei todas as coisas, tipo assim... Então, assim, deu aquela sensação de que a gente tava realmente indo pra algum lugar. Eu até falei pro Samuel, eu brinquei com a minha irmã, falei assim, olha, eu vou ter que... O Samuel tava super empolgado porque ele ia viajar, né? Imagina, criança de 5 anos não entende bem. Aí eu falei, meu Deus, a gente vai ter que dar uma volta de carro, porque senão ele vai falar, nossa, mas que perto essa viagem, né? Mas ele acabou dormindo, deu 20 minutos aqui de casa, a gente deu uma volta, falei pra ele que era perto, mas ele acabou descansando um pouquinho no carro, acho que ele nem percebeu. Mas assim, a gente chegou lá, fazer o check-in do hotel, você entrar no quarto, ter toda aquela expectativa, tomar o café da manhã, sabe? A gente decidiu, lógico, por ser pouco tempo, a gente nem saiu do hotel, a gente ficou só lá, né? Até o clima não tava muito sol, enfim. A gente ficou lá, a gente fez todas as refeições lá, só pra você ter uma ideia de gasto também, a gente não é assim, tipo, super de bebê e tal, mas a gente gastou, acho que foi uns $300 a mais pra comer. Então, tipo, com o jantar à noite, com as coisinhas que a gente pediu na piscina e o café da manhã do outro dia, porque essa diária não inclui café da manhã, tá? Eu não sei de outros hotéis internacionais, se alguém souber aí, Raquel talvez pode falar, mas aqui na Austrália, assim, nenhum hotel inclui café da manhã mais, você tem que pagar a parte, então a gente pagou mais $50, $25 por adulto pra tomar o café da manhã. Então, esse é o valor que cobra aqui. No Brasil, eu sei que a maioria dos hotéis ainda incluem, né? Me corrijam se eu estiver errado, mas aqui foi 315 a diária, mais 50 do café da manhã. Então, já foi quase $400, né? Porque não estava incluído esse valor. Mas, enfim, a conta mesmo toda deu, tipo assim, acho que uns $600. É muito se você pensar, tipo, nossa, eu gastei nisso num dia, mas, né, incluindo que era o Réveillon, mais o nosso aniversário de casamento, né? Assim, tipo, uma coisa que eu queria fazer esse final de ano. Eu poderia ter feito, se eu tivesse decidido, que a minha dúvida era ficar aqui em Sydney e fazer isso, ou ir, por exemplo, pro norte de New South Wales, que é nosso estado aqui, e pegando hotelzinhos de beira de estradas, tipo aqueles motelzinhos mesmo que a gente chama aqui, hotelzinho bem 2 estrelas, e pagar, tipo assim, gastar isso só de hotel pra ficar, tipo, 3, 4 noites. Eu prefiro pegar uma noite aqui num lugar gostoso, assim, e fazer isso, né?
Deixa eu ver. Semana passada fomos jantar no hotel, já estávamos mega felizes. Isso mesmo, muitos lugares do Brasil é assim, diária sem café. Então, aqui, só se for um resort all inclusive, que nem tem. Eu não lembro de nenhum hotel aqui na Austrália, resort all inclusive, igual a gente tem no Clube Med, por exemplo, ou em outros lugares fora da Austrália, tá? Que a gente tem muito na Ásia ou no Brasil. Aqui a gente só tem, tudo é cobrado à parte, assim. Não tem taxas igual nos Estados Unidos, tudo você cobra mais taxa. Não, você não tem taxa. Mas também você paga se você tomar café da manhã. As crianças não pagam café da manhã, então acaba valendo bastante a pena pra nós. Eu tô até pensando em pegar os vídeos que eu fiz, tipo, eu fiz vários reels aqui pra vocês, mas teve muita coisa que eu fui mostrando do hotel. Eu acho que eu vou pegar todos esses vídeos e fazer um vídeo só pra mostrar. Vocês acham que vai ficar legal guardar aqui pra vocês, né? Pra vocês verem como que foi lá diário. Gente, mas é isso. Me contem depois se vocês fizerem uma staycation aí. É muito gostoso, até com criança, porque às vezes pegar a estrada com criança que às vezes não tá acostumada com carro é difícil, então 20 minutos é perfeito. Então, assim, foi uma coisa muito legal. Eu já tô pensando em outras que a gente vai fazer por aqui enquanto a gente não pode sair. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, adorei ficar com vocês, olha, 40 minutos de live, muito bom, obrigada por terem me aguentado. E eu vou ter toda segunda noite pro Brasil e terça de manhã aqui da Austrália, eu vou ter essa live. Às vezes vão ter convidados, mas eu vou ter, entre isso, eu também tô tendo outras pessoas, assim, que a gente vai ter outras lives no meio disso tudo, tá bom? Gente, obrigada, um beijo, fiquem com Deus aí, tá bom? É isso, até mais!